Nós queremos lembrar que você ainda pode participar agora da nossa programação através do blog do Tadeu. Acesse aí tadeucosta1.blogspot.com. Localize aí, você mandando aqui a tua mensagem, manda aí a tua mensagem, nós estaremos interagindo com você já de imediato. Nós queremos louvar a Deus pela tua vida, agradecer você que tem nos dado o teu apoio, tem nos dado aí a sua audiência, permitindo que entremos aí no teu lar, no teu automóvel, no teu escritório, você que acompanha aí através da internet, que Deus possa abençoá-lo grandemente. E o nosso convidado de hoje é o professor irmão Antônio Carlos de Carvalho. Irmão Antônio Carlos de Carvalho, ele que é ex-padre, vem agora hoje para fazer o comentário da nossa lição. Nós vamos abrir esse programa em 2 blocos. O primeiro bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência do professor Antônio Carlos de Carvalho, ele que também é o pai do pastor César Moisés, que é ali da Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Rio, e nós temos a honra de ter aqui então nesse momento já a presença do irmão Antônio Carlos de Carvalho. Paz do Senhor, irmão Antônio. Paz do Senhor, irmão Tadeu. É um prazer muito grande que pela primeira vez está participando neste programa e cumprimentar os milhares de ouvintes e irmãos da Rádio Marumbi e do programa da Voz Evangélica da Assembleia de Deus. E principalmente enfatizando a escola dominical. E o testemunho da nossa vida, nós vamos seguir a direção do irmão, aquilo que o irmão nós perguntar, vamos respondendo que foi uma experiência muito grande, alguns sofrimentos, mas o importante é que no momento estamos muito felizes e contentes com Jesus e na obra de Deus. E nós vamos agora pegando aqui com o Carlos Panzica, aqueles que já participaram pelo telefone. Irmão Tadeu, estamos recebendo muitas ligações e aí tivemos a participação da irmã Marisa, ali do Jardim Arroio, a irmã Elizabeth, de Campo Comprido, a Elcione do Capão da Imbuia, o irmão Ildefonso aqui do bairro Boa Vista, muito conhecido, professor aí assíduo da escola e da rádio, presbítero Sebastião do Porto Belo, a Célia Marques do Santa Bárbara, Ivone Cadoval de Campo Largo, irmã Lorena do Pinheirinho e outros mais aí, meu irmão. Eu tenho aqui também, através do Torpedo, mandando sua mensagem aí, o irmão Samuel, ele que está sintonizado na faixa de 49 metros, ali em Campo Mourão, estado do Paraná. Vamos pegar mais uma aqui. Irmão Valdir de Siqueira Campos, ali no Paraná, também mandando a sua mensagem, acompanhando a nossa programação. Bom, nós vamos falando agora com o nosso convidado de hoje, que vem aqui para trazer para nós o comentário da nossa lição, a lição que estamos estudando, a lição de número 6, que fala sobre a eficácia do testemunho cristão. Mas antes nós vamos falar aqui com o irmão Antônio sobre a vida dele antes de ser um ministro, ser um professor de escola dominical, e chega ao nosso conhecimento que o senhor foi padre. É isso, irmão Antônio? É isso. Primeiro a gente tem que contar de certo tipo de chacota ou chocarrice, de brincadeira da pessoa às vezes no Evangelho. Foi o caso meu. Porque muitos gostam de contar vantagens, essas coisas, mas não conta as coisas negativas e que Deus tira proveito disso para nós trazer para seu reduto. Quando eu conheci o Evangelho pela primeira vez, o pastor José Pimentel de Carvalho, acho que creio que foi ali em 62, estava um ano, nem isso, aqui em Curitiba, e o pastor Raimundo era presbítero, era um único, e eu aceitei Jesus naquela ocasião exclusivamente para namorar uma irmãzinha da igreja. E vendo depois que não era do meu gosto, não era destino, deixei e fiquei 26 anos fora do Evangelho. Mas nunca fugiu essa semente. Do tempo da ditadura militar, que eu não vou detalhar porque o tempo é escasso, a gente sofreu uma prisão para não ter retorno. Na localidade que eu estava, foi 5 pessoas com o mesmo destino que eu fui e não retornaram até hoje que eu saiba. E eu fui para
esse itinerário. Nessa ocasião eu tinha, como diz o mundo aí fora, roubado a minha mulher. E estava comigo. E quando chegou em Cascavel, ele resolveu me liberar. Depois de muitas sequelas, ficamos 30, 31 e 1º de 1971 na mão do exército, tempo da ditadura, que hoje pode se comentar, que está tudo livre. E era lei de segurança nacional. Não podendo eles impetrar esse crime sobre mim, me liberaram. Também creio que já era uma providência divina. Aí tivemos o primeiro filho, que é o que está na Fazenda Rio Grande, o mais velho, Célio Moisés Carvalho, e o outro é César Moisés Carvalho, às vezes até confunde. Quando eu fui batizar esse filho, não precisava nada. Só o mesmo padrinho cuidava, não estava casado nem no civil e nem no religioso. Quando fomos batizar o César, precisava curso, precisava casar, precisava entrar nos conformes. Quando eu fui fazer todos esses preparos para curso de noivo, curso de pai e padrinho, essas coisas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O senhor falou que conheceu o Evangelho aqui em Curitiba com José Pimentel de Carvalho, mas daí o senhor se desviou, deixou. 26 anos eu fiquei. Nesse período que o senhor está falando, o senhor estava fora, então, fora da igreja. Totalmente, fazendo de tudo o que o mundo oferece. Daí depois, aí o senhor, em vez de voltar para a igreja evangélica, foi para a igreja católica e se tornou padre. É porque eu queria batizar os filhos. Certo. Isso é um praxe que tem lá, porque nem católico não era nada. Ao ver as palestras lá de médicos, professores, pessoas preparadas, eu me encantei com a retórica, essas coisas. Eu falei, poxa vida, mas nada de Deus. Achei bonito a fala, o discurso, os preparos. E acabei dizendo, mas como eu gostaria de ser um palestrante desse? Em 3 meses eu estava palestrando. 1 ano eu estava debatendo. Como um grau chamado acólico. Esse acólico depois eu fui a ministro, depois fui ao diaconato. Eu fiz um instituto secular em Campo Mourão, no Lar Paraná, com essa irmã Paulinas, Dom Virgílio de Paula era o bispo, que já é saudosa memória. E não podia, fiquei numa parede, eu queria ser sacerdote, mas não podia porque era casado. Só aclarando aqui, a igreja católica, o senhor pertenceu e foi padre, da igreja católica que poderia ser casado padre, é isso? Isso. Porque tem igreja católica que pode o padre ser casado? Tem 3, né, que é a Católica Apostólica Brasileira, a Católica Ortodoxa e a Veterocatólica, que é a que eu pertenci. Mas vai chegar lá bem rápido, é o seguinte, fiquei ali estancado, só cheguei ao diaconato, não podia ser padre, só se fosse viúvo ou solteiro. Aí eu vim para o Evangelho para protestar contra eles. Eu fui candidato a vereador e eles não votaram em mim. Quer dizer, o senhor foi candidato na cidade a vereador, era padre? Isso. Daí o pessoal, digamos, a comunidade não votou no padre? Não votou. E o senhor se revoltou? E falei, vou protestar contra eles, vou para a igreja dos crentes. Isso, vou para a igreja dos crentes mostrar para eles. Qual cidade que aconteceu isso? Goiôerê. No norte do Paraná? No norte do Paraná, para lá de Campo Mourão, 67 quilômetros. Ao ir, eu fiquei brincando, né? Protestando e fazendo e acontecendo, mas sem conversão. E com isso eu vim para Curitiba. Chegando em Curitiba, eu entrei em contato com o padre Luiz Roberto de Souza e o dom Ademir Aquiles, que está ali no Sternac, no cercado, está aí, recente. Diz, olha, nós temos a Veterocatólica do Brasil, que tem nos Países Baixos da Europa, da Holanda, e que não impede o padre de ser casado. Que lá padre, presbítero e diácono é a mesma coisa. Aí chega até o episcopado. Você quer vir, já recebemos você consagrado. Você já foi consagrado diaconado na Romana. E eu fui na maior empolgação, liguei para o César, meu Deus do céu, César quase morreu, quase deu um golaço. O pastor César Moisés já era pastor nessa época? Era evangelista. Já era evangelista. Mas isso é um desvio de conduta terrível, isso é apostasia. Mas como eu não tinha convertido autenticamente, eu estava brincando. Depois que eu estava lá, que eu vi que eu tinha que consagrar a hóstia,
e dizer que a transubstanciação se realizava em Jesus literalmente, que se mastigasse a hóstia virava carne dentro da boca, eu comecei a ver as incredulidades. Quando eu ia orar por objeto, eu tinha que benzer. E eu comecei a impor as mãos e começaram a me chamar a atenção. Falaram, você não pode impor as mãos, você tem que benzer os objetos. Vamos aclarar um pouquinho. O senhor foi para a igreja evangélica lá em Goiôerê? Isso, depois que era padre lá. Daí o senhor veio para Curitiba e voltou para a igreja católica? Voltei para a igreja católica, porque quando eu vi que a chance de ser um padre casado era o maior sonho, eles chamam isso de vocação. Só que é uma vocação ilusória, que depois que eu conheci o Evangelho, cada vez que eu ia benzer o objeto ou consagrar a hóstia para que ela se tornasse literalmente o corpo e o sangue de Cristo, eu sentia uma ferroada. Alguém falando comigo, que os seus irmãos sabem muito bem quem é, você sabe que isso não é autêntico. E você está no lugar errado. E daí Deus começou a falar, eu vou te usar, só que eu vou ter que trabalhar contigo. Então hoje, irmão Tadeu, daí eu fui consagrado, sabe que para consagrar é óleo nas mãos, na testa, deita, beija o chão, depois levanta e assumi. Quando eu estava para assumir paróquia mesmo, para ir morar nos fundos de paróquia, a família entrou em um colapso. Quer dizer, só foi o senhor para a igreja católica, a família não acompanhou. Minha esposa já tinha tido uma experiência literalmente com Deus, ficou só orando e chorando, caiu o semblante, desfigurou. O César se revoltou, não queria nem conversar comigo. Sabe? Os únicos que não revoltaram da família foram os que não são crentes, né? Conclusão, quando foi no dia que foi para mim assumir uma paróquia, escolhendo entre sítio cercado, Nordeste e São Paulo, para morar lá, eu ia sozinho. Estava determinado a ir sozinho. Tomando sustento para a família e vou sozinho. Naquela noite me trancou a próstata e eu amanheci uma sonda introduzida e pode-se dizer, a bexiga lá de fora pendurada na cinta. Eu não pude ir porque era um desconforto. Aí começou uma fase difícil da sua vida? Começou uma fase difícil. O senhor dirigia, já estava dirigindo paróquia, dirigindo igreja católica? Não, estava lá chama-se o vigário. Como vigário, né? Como vigário. É. E ele saía, eu ficava, tudo, na rua Rio Despique, número 50, Iguaçu 1, fazendo Rio Grande. Foi lá que eu fui, me integrei. Aí desencadeou, irmão Tadeu. Eu sou portador, tenho atestado, 6 doenças, 2 infartos, uma diabetes, próstata, 2 fibroses, uma em cada pulmão, uma doença. Há 10 anos o médico decretou 5% de vida, e eu estou aqui falando dentro da casa de Manumbi, dizendo que Deus... Essas doenças vieram todas nesse período que o senhor estava lá como padre na igreja católica. Agora eu vim para cá, graças a Deus, estou convertido, literalmente eu tenho certeza absoluta disso, porque eu sinto a presença de Deus, tenho uma intimidade muito grande com Deus. Só que as enfermidades, eu estou meio assim, não querendo ser igual ao Paulo, né? Mas eu creio que Deus não retira porque... Deus permitiu ficar sequelas, né? Isso, para me firmar. O senhor chegou a ficar cego, totalmente cego. Quando deu a diabetes, desencadeou a diabetes, que ela foi a 580, 30 dias eu fiquei cego. Aí eu comecei só a chorar. Só que eu fiquei cego fisicamente, mas comecei a enxergar espiritualmente. Comecei a entender, irmão Tadeu, não quero sugerir para ninguém que Deus castigue alguém para vir com os pés deles. Agora, no meu caso, porque eu estava brincando com ele, e fingindo, e fazendo aquelas peripécias, ele tratou comigo. Agora, graças a Deus que ele tratou comigo, que hoje eu estou aqui. Como lá, veja bem, irmão, eu era palestrista de casamento, de noivo, de criança de primeira comunhão dos 7 aos 15 anos para crisma, noivos, essas coisas. Eu tive assim um caminho e vim para o Evangelho e hoje me tornei professor da escola dominical com uma convicção fora de série. Mas Deus falou para mim aqui, eu não sei até quando chega a fé de alguém, por exemplo, a sua, né? Não podemos medir,
Mas Deus falou para mim, na última vez eu senti que Deus falou comigo, o Espírito Santo, eu vou te colocar diante de um povo. E quando você falar, esse povo vai sentir aquilo que está em você, que vai glorificar meu nome, que sou eu. E você vai sentir o prazer de me servir com sinceridade. Eu percebo aqui, pelo desenrolar da sua história, o senhor se converteu mesmo de verdade ao Evangelho há pouco tempo então para cá? Falar bem a verdade, eu fui me esconder lá na igreja do pastor Ubirá, no Jardim Califórnia, numa ruazinha lá no fim da rua. O Flávio Gomes de Souza, parece, aquele moreninho, que era o segundo dirigente do pastor Ubirá, eu fiquei 4 anos lá, 2 ainda desviados dentro do Evangelho. São, assim, falando, enxergando. Depois, agora já faz 3 anos, Deus vem falando comigo e veio me convertendo, a doença ficou, mas eu vim sentindo a presença de Deus ao ponto de ele proibir de eu retornar para a Fazenda Rio Grande. Eu ia da Fazenda Rio Grande, lá no Jardim Califórnia, congregar. Nunca comentei nada com o pastor Ubirá. Ele tratou muito bem, até inclusive me sustentaram financeiramente, de uma maneira assim, até com remédio. Eu tomo 10 qualidades de remédio e não me deixaram faltar nada, a roupa, tudo, me levavam em casa. Me queriam bem que as portas estão abertas para me voltar, porque realmente, depois de 4 anos, 2 anos e agora já faz 5, faz 3 anos que eu sou convertido e salvo. Na verdade, então, o senhor considera que você converteu mesmo de verdade? Faz 3 anos para cá? 3 anos. Que o senhor tem eu tenho 71. E numa apagada luz o Senhor me estendeu a mão e me salvou. Tenho certeza disso. Nós sempre citamos aqui pastor César Moisés, para aqueles irmãos que não pegaram desde o início da programação. O pastor César Moisés é filho do irmão Antônio e ele é o escritor de diversos livros, comentarista de lições da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Inclusive ele é gerente de publicações de lições bíblicas da Escola Dominical e na Casa Publicadora. Ele foi meu primeiro coroinha. Ah, então ele também participou da Igreja Católica. Empurrei ele lá dentro, pus ele de coroinha, fiz a primeira comunhão dele, fiz a crisma do mais velho. E vamos deixar aqui um abraço para o César, pastor César Moisés. Ele está no Nordeste, acho que no Belém do Pará. Ele sempre que ele pode, ele acompanha a nossa programação. Fica aí nossa saudação ao pastor César Moisés, a sua família, a sua esposa e a sua filha, né? Irmão Tadeu, só para encerrar, eu queria deixar uma mensagem espiritual. Que as pessoas que estão hoje dentro das igrejas evangélicas, não brinquem. Sabe, eu quando entrei na central, eu falei assim, eu vou ser presidente aqui. Sabe, tem um ditado aí da juventude, eu vou ser o cara dentro do evangelho. Fui o cara nada, sou servo dos mais pequenininhos que tem, com doença na carcaça, mas feliz com Jesus, levanto a Jesus, respiro Jesus, ando a Jesus, até penso que eu estou meio abobado, sabe? Porque agora eu tenho uma experiência com ele, tem hora que ele fala uma coisa comigo, eu penso assim, eu acho que eu estou, sabe? E como gosto da área da educação, da área da Bíblia, literatura e tudo. Então a minha formação teológica é média, né? Que eu fiz no instituto considerado bacharel lá. O catolicismo aqui, é validado, não sei se... Nem procurei isso, né? Então a minha vida, se fosse contar, claro, que um programa inteiro não daria, né? Prisão, necessidade, doença. Agora, uma coisa eu vou dizer, para quem está me ouvindo e está me assistindo, porque estamos por imagem também, que nada por erro da parte de Deus, por erro meu. O senhor que tomou essas decisões... Errada e paguei o preço. E tem gente que pensa, parece que faz tanta coisa e não paga. Por exemplo, tinha um desejo tão grande de ser padre, quando eu descobri que poderia ser padre casado, eu invoquei, liguei para o César, você sabe o que aconteceu? Ele disse o que foi, pai. Eu só vou ser padre oficialmente agora, vou fazer tudo. Ele falou, mas pai, o que
que é isso, pai? Eu pensei que o senhor era crente, falei. Infelizmente não era, né? Estava dentro das igrejas e não era, né? Mas esse desejo de ser padre era já um desejo de contribuir para o reino de Deus. O senhor tinha essa consciência? Sim, eu queria administrar, mas o meu caso mesmo, por isso que eu tenho que tomar cuidado, era lidar com o público. Sabe? Era manobra de massa, lidar com o público, trabalhar com prevenção, sabe, manipular público. E não deu certo. Hoje eu prego, hoje eu ensino, mas é um público diferente, é um público autêntico. Nós estamos falando aqui com o professor, o senhor é presbítero, né? Sou presbítero. Presbítero Antônio Carlos de Carvalho, ele que foi padre, né, ex-padre, e agora ele é professor de escola dominical.